falar um pouco de Corinthians e Palmeiras, então. Cara, você até falou, Rodrigo, eu juro por Deus, foi uma coisa que eu não falei com você, mas que eu vi você falar na transmissão, que você percebeu o Corinthians com vantagem agora para esse confronto, depois da mudança de técnico e tudo mais, para a questão da mudança de estilo de jogo do Palmeiras, que tivemos do Hoffmann Túlio para o Ricardo Belli, porque mesmo assim eu ainda tô com a percepção ainda um pouco poluída, né, do Hoffmann Túlio, por ser muito recente, eu ainda enxergo o Palmeiras favorito para o confronto, até por causa da lesão, só que você falou, na minha opinião, o Corinthians entra agora com um favoritismo a mais. Eu até queria ouvir isso também, o que esperar desse confronto de Corinthians e Palmeiras. Eu não sei se chega a ser exatamente favorito, porque o Corinthians também está oscilando bastante, né? Isso também precisa ser colocado. Só que eu acho que ele chega mais em condições, porque o Palmeiras, antes, ele estava tendo uma sequência muito boa, né? Em termos, talvez não de rendimento dentro de campo, dentro do que pode. Eu acho que tinha ali ajuste por fazer. Agora, o que eu acho que o Hoffmann Túlio estava acertando era, em fases da criação, a primeira fase de criação estava ok, estava legal de ver, né? Você tinha ali o time muito estruturado com a Júlia Bianchi, às vezes com a Sâmia, com laterais apoiando bastante, apoiando essa posse de bola. Então a construção do Palmeiras ia muito naquela posse de bola constante, não perdia, não forçava. Quando a bola chegava mais à frente, dependendo do estilo de marcação, você dependia muito de uma Bia Zanerato caindo pelas pontas e forçando ali as jogadas para tentar os cruzamentos, e o Palmeiras conseguiu muitos gols assim. Mas o Palmeiras, com o Hoffmann Túlio, não era uma equipe que conseguia muitas jogadas de lado, e esse para mim era um problema. Mas era um ponto de se ajustar, né? Mas aí entra aquela coisa que a gente sempre fala, e eu particularmente sempre falo, que é: a nossa crítica está em relação a tudo ou está em relação a um dado específico? Em relação a um dado específico. Você vai tirar o Hoffmann Túlio, sei lá por qual foi o motivo, e aí você coloca um treinador que já tem um estilo completamente diferente, que é o Belli, e aí o Palmeiras perde essa virtude que tinha. E aí o Palmeiras ele passa a ser uma equipe que joga mais direto. E mesmo com o Hoffmann Túlio, essa parte mais direta falhava. Agora o Belli já não tem a parte que tinha o Hoffmann Túlio, porque o estilo dele é diferente, é mais direto, é mais de cruzamento na área, é um jogo mais básico, vamos dizer assim. E eu tô vendo dificuldades ali, né? Então acho que sim, existe uma possibilidade do Corinthians crescer um pouco, porque o Corinthians ele tem uma virtude que eu acho muito grande, que ele sabe vivenciar grandes jogos, ele tem isso na memória. As jogadoras têm isso já registrado, como se joga os momentos de grandes jogos. Então o Corinthians ele sabe jogar uma segunda bola, ele sabe colocar algumas armadilhas para o adversário, sabe explorar buracos na defesa. Isso aí tipo vai renascendo, vai rememorando por mais que o time não esteja nessa rotação tão perfeita, mas vai engatando, entendeu? Eu acho que tem essa possibilidade sim, ainda mais em ida e volta. Eu acho que o Corinthians ele pode se reencontrando com essa rotação correta de um mata-mata. Para um jogo assim para um estilo de jogo, para um primeiro turno inteiro, o Corinthians oscilou demais, foi mal. Mas eu acho que para um mata-mata já pode começar a engatar, e sim, eu vejo o Corinthians com chance. Pro Palmeiras, do ponto de vista do Palmeiras, é uma pena, porque o ano que o Palmeiras tem para passar do Corinthians é esse, porque o Palmeiras, de fato, eu ainda acho superior. Mas esse erro, para mim, foi um erro. Não sei qual foi o contexto, mas tecnicamente, para mim, foi um erro tirar o Hoffmann e colocar o Belli. Não que eu acho o Belli um mau treinador, mas é que eu acho que até que o Palmeiras ele estava numa direção legal. Também não concordei quando o Belli saiu, né? Também não sei o contexto. Ele né? começou a achar o time na época que é demitido também, quando entra o Hoffmann Túlio. Ele tem um ano bem mais ou menos, e quando ele acha o time, o Palmeiras tira ele. Porque o Belli também precisava de tempo, e ele estava conseguindo ali achar mais ou menos, e aí esse é o problema. Você, tipo, olha para o resultado, tem todo um trabalho, uma sequência para se olhar com carinho, gente. Não é assim que você faz. Aí você erra com o Belli, aí você erra com o Hoffmann, volta com o Belli. É a mesma lógica do futebol masculino. Não pode ser assim. Perfeito. Não pode ser assim. E o Palmeiras é uma equipe que investe bastante, né? Em comparação com os outros times, está tentando acompanhar o Corinthians nesse sentido.
Então, nesse sentido, eu acho que é uma pena, mas sim, a gente tem condições de ver um confronto, pelo menos bem jogado naqueles momentos mais emocionais, mais mentais, bem entendido, pelo menos nesse sentido. Eu acho que sim, a gente vai ter confrontos interessantes. Lembrando só, antes até da gente passar pro próximo, né, que o Corinthians deve ter à disposição, né, a goleira Lelê, normal, né, a Tassiane de volta, não ainda nesse jogo do fim de semana, né, mas já no próximo, no jogo de volta contra o Palmeiras, vai ter a Campiolo, a Paulinha, normal, Yasmin, Tamir e Juliette, né, ali pela lateral, no meio deve ter seu meio campo completinho, Marisa, deve ter a própria Salazar que estava lesionada, deve ter a Zanotti, a Portilho e a Vicky Albuquerque devem estar de volta também. E disposição na frente deve ter a própria Jennifer, tem a Adriana, normal, enfim. Então o Corinthians, mesmo com lesões e mesmo com inúmeras jogadoras fora, né? São 8 ou 9 no total do elenco, enfim. Ainda deve ter uma equipe extremamente competitiva para enfrentar assim, essa equipe do Palmeiras. E eu concordo muito pelo que o Rodrigão falou, né? Porque se o Corinthians deixa e deve conseguir deixar esse jogo competitivo, até pelo nível do jogo, é um time que sabe que tem uma vivência melhor desses momentos. Eu concordo bastante com o que ele disse.